Bom dia, quinta-feira, 1º de junho, título da lição, Graça para a Obediência. A mulher vestida de escarlate e púrpura embebedou o mundo com as falsas doutrinas de Babilônia. Ela tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do quarto mandamento e tem repetido a falsidade que Satanás proferiu pela primeira vez no Éden, a imortalidade natural da alma. Esses ensinamentos errôneos têm enganado milhões e, como resultado, Deus faz ao seu povo, ainda arraigado no erro, um último apelo, que se encontra em Apocalipse 18, versos 4 e 5, onde lemos: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Há uma citação no livro O Grande Conflito, na página 390, que diz assim: apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Assim como antigamente o povo de Deus saiu da cidade de Babilônia, cidade literal, para retornarem a Jerusalém após o cativeiro, da mesma maneira seu povo é chamado hoje para que saiam da Babilônia simbólica e possam entrar na Jerusalém celestial. Muitos do povo de Deus estão em religiões que rebaixaram os ensinos bíblicos e não entendem as verdades das Escrituras. E o apelo de Deus é direto para esse povo: retirai-vos dela, povo meu, enquanto há tempo. A questão de número 8. Como a Bíblia define o pecado? Como essas passagens bíblicas se harmonizam? 1 João 3,4 com Romanos 14,23. Leamos o texto. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. E Romanos 14,23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Quando Deus concedeu sua lei em meio aos trovões no Monte Sinai, o povo de Israel estava convencido de sua lógica e razão. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Êxodo capítulo 19, verso 8. Eles estavam então admitindo que a lei era justa, ela era racional, mas tinham ainda que aprender a sua função apropriada. Tinham ainda que aprender, por dura experiência, a verdade expressa nos escritos para a nossa igreja. Ao olharmos para o grande espelho moral do Senhor, sua lei santa, seu padrão de caráter, não penseis por um só momento que ela pode purificar-vos. Comentário de Ellen White, do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1070. Qual foi a resposta de Deus para o povo de Israel quando eles disseram que fariam tudo o que ele havia ordenado? Nós encontramos essa resposta em Deuteronômio capítulo 5, 28 e 29, quando Moisés registrou: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo que te disseram, e em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quer dizer, foi bom que eles reconhecessem que a lei de Deus era valiosa, mas isso não era suficiente. Pode-se quase perceber lágrimas na voz de Deus ao fazer esta declaração, pois o Senhor sabia sobre algo que o povo de Israel ainda tinha que aprender por dura experiência. Ele sabia que não havia poder na lógica, sabia que ninguém pode obedecer à lei em sua própria força, mas não podia explicar-lhes o seu erro em palavras que entendessem e aceitassem. Podia apenas deixar que aprendessem do modo difícil. Pode-se quase ouvi-lo suspirar e vê-lo menear a cabeça quando ele conclui o texto no verso 30. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Uma citação no livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, do falecido pastor Morris Venden, é a tese de número 62, que diz assim: Deus viu nossa perplexidade e compreende nossa situação de desamparo. Em seu grande amor,
Ele não parou no Monte Sinai. Proveu outra montanha, o Monte Calvário. Mediante a aceitação da justiça de Cristo em nosso favor, mediante contínuo relacionamento com Ele, o Senhor nos concede aquilo que faltava ao povo de Israel, a lei de Deus escrita em nosso coração. Jesus pode dar-nos o que a lei nunca poderá fazê-lo: força para obedecer, perdão pelos pecados e graça para toda necessidade que tenhamos. A resposta para a pergunta, então: o pecado é a transgressão da lei. E a única maneira de obedecer à lei é pela fé no poder de Cristo. Entendamos e coloquemos em nossos corações essa verdade. Fique na paz.